Em 26 de abril de 1986, à 1h23 da madrugada, um reator explodiu na unidade 4 da usina nuclear de Chernobyl, na Ucrânia. Depois disso, toda a região ao redor se transformou em uma zona radioativa mortal. E continua assim até hoje. E foi exatamente dentro dessa zona mortal que, ao longo dos anos, equipes de resposta fizeram algumas descobertas absolutamente chocantes e perturbadoras. A primeira descoberta assustadora aconteceu nas águas ao redor da usina nuclear. Ali, equipes começaram a avistar criaturas gigantes se escondendo debaixo da superfície. Algumas pessoas estavam convencidas de que eram monstros aquáticos mutantes, criados pela radiação, e ninguém sabia o quanto aqueles animais poderiam ser perigosos. Na verdade, eles eram bagres, mas eram tão enormes que podiam facilmente ter o tamanho de uma pessoa. Ninguém nunca tinha visto bagres tão gigantescos antes. Muitos acreditavam que esse tamanho impressionante era resultado da radioatividade. Mas os pesquisadores chegaram a outra explicação. Como a área ficou abandonada por humanos durante décadas e ninguém pescava esses animais, os bagres puderam crescer sem interferência e viver por muito mais tempo do que o normal. A descoberta seguinte veio diretamente do local da explosão. Alguns meses depois do desastre, os trabalhadores decidiram que era hora de inspecionar os danos abaixo do reator. É claro que aquilo ainda era extremamente perigoso. Então, a operação só podia ser feita com equipamentos de proteção adequados. A equipe também levava um dosímetro, um aparelho que mede a dose de radiação. Conforme desciam para os níveis do porão, o dosímetro, curiosamente, começou a registrar níveis cada vez mais altos de radiação, mesmo ele se afastando cada vez mais do reator que ficava acima. Então ficou claro que havia uma fonte muito poderosa de radiação em algum lugar debaixo do prédio. Pouco antes da sala 217, o dosímetro disparou de repente e quebrou. O que quer que estivesse dentro daquela sala era tão radioativo que eles nem sequer tinham instrumentos capazes de medir. A equipe decidiu voltar imediatamente para não se expor a um perigo ainda maior. Depois disso, tentaram enviar robôs especiais até lá, mas todos pararam de funcionar por causa da radiação intensa. Então tiveram que mandar uma pessoa novamente para examinar a sala mais de perto. O especialista em proteção radiológica, Artur Korneyev, se ofereceu como voluntário. Muita gente considerou aquilo uma missão suicida, porque os níveis de radiação ali eram 10.000 vezes maiores do que os de um raio-x. Mesmo assim, ele foi. E então fez uma descoberta impressionante. Dentro da sala havia uma enorme massa negra, endurecida, parecida com lava. A superfície enrugada e o formato lembravam o pé de um elefante. Por isso, até hoje, ela é conhecida como o pé de elefante. Mas como essa mistura altamente radioativa foi parar ali? Os pesquisadores descobriram que aquilo era o núcleo do reator. Ele não tinha simplesmente explodido, ele literalmente derreteu. A massa derretida, parecida com lava, atravessou o piso do reator como se fosse ácido e escorreu para os níveis inferiores do prédio. A poucos quilômetros a oeste da usina nuclear, trabalhadores encontraram outra cena aterrorizante. Soldados que chegaram ao local, alguns dias depois do desastre, descobriram que uma floresta de pinheiros próxima havia mudado de verde para vermelho sangue. Era como se o outono tivesse chegado da noite para o dia. Todo mundo se perguntava como aquilo tinha acontecido. A explicação é relativamente simples. A nuvem radioativa que caiu sobre a região destruiu a clorofila das agulhas dos pinheiros. E isso aconteceu em um intervalo extremamente curto. O que restou foi uma floresta morta, que dali em diante ficou contaminada por níveis intensos de radiação. Dizem que aquele foi, na verdade, o lugar radioativo mais perigoso de toda a zona de exclusão de Chernobyl. O mais estranho é que, 15 anos depois do desastre, as árvores ainda não tinham apodrecido, mesmo estando mortas, havia muito tempo. Normalmente, depois de tantos anos, elas já teriam se decomposto.
Então os pesquisadores realizaram vários testes e acabaram percebendo que não apenas as plantas, mas também os insetos e as bactérias tinham sido afetados pela radiação. Simplesmente faltavam decompositores naturais naquela área. Para os mamíferos, porém, o desastre nuclear acabou trazendo uma grande vantagem. Depois que todos os moradores deixaram a área contaminada, os animais de Chernobyl finalmente puderam se espalhar e se reproduzir sem interferência humana. Lobos, alces e javalis passaram a viver ali. Assim, um dos lugares mais perigosos do mundo acabou se transformando em uma enorme reserva natural. Mas isso não significa que a radiação não tenha deixado marcas nos animais. Em 2023, voluntários na zona de exclusão encontraram uma matilha de cães abandonados que haviam se tornado selvagens, com uma cor de pelagem muito estranha. Eles eram, literalmente, azuis. Cientistas suspeitam que a exposição prolongada à radiação possa ter alguma relação com essa mudança nos pelos. Mas o mais surpreendente é que, fora isso, os animais pareciam saudáveis. Eles tiveram filhotes saudáveis e quase não apresentavam sinais visíveis de danos causados pela radiação. Acredita-se que talvez tenham desenvolvido algum tipo de resistência à radiação, algo que poderia até torná-los menos suscetíveis ao câncer. Agora, vamos para uma descoberta que, à primeira vista, parece realmente assustadora, como uma cena saída diretamente de um apocalipse. Ela foi feita nesta escola em Pripyat. Antes do desastre, centenas de crianças estudavam ali todos os dias. Hoje, o prédio está abandonado e parece assombrado. Mas uma coisa ainda nos faz lembrar das crianças que um dia passaram por aquelas salas. Inúmeras máscaras de gás foram encontradas no antigo refeitório. O chão inteiro estava coberto por elas. Só que a história por trás dessas máscaras é diferente do que muita gente imagina. Elas não foram usadas pelas crianças durante a evacuação. Na verdade, eram destinadas a situações de emergência, mas não foram utilizadas depois do desastre. O governo acreditava que, se mandasse os moradores usarem máscaras de gás, isso provocaria pânico desnecessário. Então, as máscaras continuaram guardadas nos armários da escola. Porém, suspeita-se que, alguns anos depois, criminosos tenham invadido o prédio, desmontado todas as máscaras e roubado a prata que havia dentro delas. É por isso que elas foram deixadas espalhadas por todo o chão. A descoberta seguinte foi feita por cientistas diretamente dentro do prédio do reator. Enquanto caminhavam pelos corredores, eles notaram manchas pretas, estranhas nas paredes. Aquilo era claramente algum tipo de fungo. Os pesquisadores se perguntaram como ele conseguia sobreviver em um ambiente extremamente radioativo e, mais do que isso, como conseguia se espalhar ali dentro. Para a maioria dos outros seres vivos e plantas, aquela radiação seria mortal, mas o fungo parecia completamente imune a ela. Depois de ser analisado em laboratório, descobriu-se que uma nova espécie havia se desenvolvido ali, aparentemente com uma capacidade que ninguém imaginava ser possível. Esse fungo, conhecido como radiotrófico, usava a radiação para crescer e como fonte de energia. Um dos motivos para isso é que o fungo contém grandes quantidades de melanina, que protege suas células contra danos. A próxima descoberta foi uma instalação inteira que quase ninguém sabia que existia. Durante anos, ela foi mantida em absoluto segredo. Só por causa do desastre de Chernobyl é que o mundo exterior acabou descobrindo sua existência. Trata-se da chamada Instalação Duga, um sistema de radar com mais de 150 metros de altura, erguido no meio da floresta. Sua função era detectar, com antecedência, lançamentos de mísseis vindos dos Estados Unidos. O radar não se limitava ao horizonte. Ele também usava a ionosfera da Terra para refletir sinais de rádio por milhares de quilômetros. A área ao redor da instalação era uma zona militar, restrita e fortemente vigiada. Sua localização exata, seu tamanho e muitos de seus detalhes eram conhecidos por pouquíssimas pessoas. Depois do desastre, a instalação foi abandonada, e foi assim que ela acabou sendo encontrada. Desde então, passou a receber
visitas frequentes de pesquisadores, jornalistas e turistas. Você gostaria de ver todas essas descobertas perturbadoras com seus próprios olhos um dia? Conte pra gente nos comentários.